Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada pela Divina Comédia com Dante e Beatriz pelo céu, né? Nós que estamos agora, então, nessa playlist referente ao paraíso, que é a terceira parte, ou o terceiro livro dessa obra, né? Que é separada em inferno, purgatório e paraíso. Nós estamos aqui no céu, conhecendo almas santas, e todo o contexto é a história, tanto da lei divina, quanto a lei eterna, quanto a justiça divina, e tudo mais do mistério do mundo espiritual. Eu agradeço você que está acompanhando aqui comigo, e como sempre trago todo o simbolismo, todo o significado, a explicação das alegorias, trazendo também toda a chave de leitura, para que você possa compreender o porquê de certos personagens, o porquê de certos contextos, de certas histórias, para que a gente possa compreender, então, entender aquilo que é incompreensível, né? O céu, o mundo espiritual. E tentar também nos aproximar o mais possível daquilo que Dante realmente, verdadeiramente queria expressar na sua obra. Ok? Então, como sempre, a introdução do canto, que é a contextualização, todo o simbolismo, significado, para que você possa beber e extrair valiosas lições e ensinamentos dessa obra, que é a motivação de Dante, né? Nós estamos aqui, então, no canto 7. Então, eu vou lá para a introdução do canto e logo a gente começa a decorrer sobre esse canto. Canto 7. Desaparecem os bem-aventurados cantando. Beatriz explica como a crucificação de Cristo restituiu ao homem a dignidade perdida, a liberdade que lhe foi conferida por Deus. Os anjos e os homens, por sua natureza, são livres e imortais. O homem, porém, pecando, abusou da sua liberdade e deformou a imagem de Deus que tinha em si. Não podia reparar a falta por si mesmo, pois não podia humilhar-se tanto quanto Adão em seu orgulho, que quis subir. A Deus convinha ou perdoar ou punir. Na sua sabedoria infinita, Deus perdoou e puniu no mesmo tempo. Puniu a humanidade em Jesus Cristo e nele a fez novamente livre. Uma chave de leitura para você entender tudo que é explicado aqui nesse canto. Está dizendo aqui, o homem, porém, pecando, abusou da sua liberdade e deformou a imagem de Deus que tinha em si. Não podia reparar a falta por si mesmo, pois não podia humilhar-se tanto quanto Adão. Por que não podia humilhar-se tanto quanto Adão? Porque a partir do momento que Adão perdeu a sua beatitude, ou seja, a sua perfeição de criação, Adão era perfeito. Digamos assim, que tinha um corpo santo. Tão santo que podia andar, passear e conversar com Deus. Então, só se a natureza divina, só se a natureza humana tivesse essa mesma natureza do primeiro Adão antes da corrupção, é que ela podia humilhar-se tanto quanto para então redimir-se no seu pecado. Então, por isso que Deus envia Jesus, que é santo, 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 3 vezes santo, o próprio filho dele, que foi igual a nós na nossa humanidade, em tudo igual, menos no pecado. Ele era santo. E é por isso que existe também o dogma, né, da concepção milagrosa de Jesus. Que Deus protegeu a Imaculada Conceição de Maria. Deus protegeu até mesmo Maria, que seria já dentro do seu projeto de criação, o ventre que receberia o Santo dos Santos. Então, Deus protegeu de uma forma especial e agraciada a concepção de Maria no ventre de Santa Ana, porque ela precisava também nascer em estado de graça, né, para que Jesus não tivesse nenhuma mancha de pecado, já que ele nasceria homem de uma mulher, ok? E aí, ela explica aqui, Dante, por meio de Beatriz, né, explica o seu ponto de vista de que, por que a natureza, por que o ser humano, ele herda o pecado original de Adão, porque Adão era perfeito, era santo, por causa do pecado, né, se manchou toda a sua natureza humana, ok? E, no caso, a natureza humana contém o sêmen, e o sêmen, ele já vem com essa carga, com essa mancha, né, e ela explica aqui. Então, essa é a primeira chave de leitura que você precisa entender daquilo que Beatriz, ou seja, Dante, está querendo explicar. Então, ele começa o canto com Hosana Santos Deus Sabaoth, que é uma expressão,
constituída por palavras latinas e hebraicas. Salve Deus dos exércitos, que iluminas com a tua luz e felizes lumes deste reino. É esse canto que ele escuta quando essas almas se vão cantando. Ok? Então ali começa toda a explicação de Beatriz. Gente, esse canto aqui é maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? As almas do céu de Mercúrio se afastam e Dante hesita novamente. Ele tem as dúvidas no coração dele e fica interiormente: pergunta, Senhora, pergunta, Sua Senhora, pergunta, Sua Senhora, né? Então Beatriz percebe a sua angústia e passa a lhe responder suas dúvidas e ainda discorre sobre o mistério da criação. Então aqui ela explica porque tanto a punição de Cristo quanto a vingança a essa punição, com a destruição de Jerusalém, foram justas. Né? Continuando o canto anterior, Beatriz também fala acerca da forma pela qual Deus escolheu para redimir os nossos pecados, e depois também fala sobre a corrupção da matéria, criada indiretamente por Deus, e a incorruptibilidade do corpo humano criado por ele, quando fez Adão e Eva. Então olha que riqueza, que maravilha, né? Esse canto aqui. Aqui nesse canto, Dante explora vários temas de questão filosófica, né? Então ele aborda punição e vingança, redenção e pecado humano, corrupção e matéria, incorruptibilidade do corpo humano e tudo mais. Beleza? Então eu vou decorrer aqui um pouquinho das explicações que eu encontrei, que eu consegui entender da Beatriz, o que ela fala, tá bom? Então é um texto que eu vou decorrer aqui para que você possa entender melhor, tá bom? Primeira pergunta, ela fala assim: pelo que eu entendo, você está perguntando para mim assim, por que a justa vingança pode ser punida? Então eu falo: escuta o que eu vou te falar. Por não ter suportado os freios da sua vontade, o homem que não nasceu, ou seja, Adão, danando a si mesmo, danou toda a sua prole. Por isso, a enferma humanidade jazeu na terra por séculos em grande pecado, até que o Verbo divino, Jesus, quis descer e, num ato de eterno amor, uniu a ela, que se afastara do seu Criador, a santa pessoa. E ela fala assim: essa natureza, unida a seu Criador, veio a ser sincera e boa, mas por si própria afastou-se do paraíso, pois se desviou da verdadeira via e da vida verdadeira. Da verdadeira via e da vida verdadeira. E o castigo que a cruz impôs jamais foi tão justamente aplicado, se medido pela natureza sumida. Mas se olha para a pessoa que a sofreu, a qual a natureza humana estava unida, jamais houve maior injúria. De um ato só provém coisas diversas, pois essa morte agradou a Deus e aos judeus, e por ela a terra tremeu e o céu se abriu. Agora, não deve te parecer tão espantoso dizer que uma justa vingança pode ser vingada por uma corte justa? Mas ainda vejo todo aquela dúvida enchendo o seu coração. As coisas que Deus cria diretamente são eternas e nunca a marca dele impressa nelas se apaga. Tudo que ele cria diretamente é totalmente livre, visto que não se submetem aos influxos celestes, são mais semelhantes a ele e lhe agradam mais, pois o ardor divino resplandece mais nas coisas que se parecem a ele, tanto da criação quanto da santidade, né? Então, quanto mais parecido com Deus, mais você vai resplandecer ele. O homem é favorecido por esses dons, mas se faltar um, perde parte da sua nobreza. E o pecado é o que afasta todo homem do sumo bem e torna o homem diferente de Deus, cuja luz ilumina. Ou seja, uma parte de pecado que nós tenhamos, já perdemos a nossa nobreza, o grau de beatitude e de semelhança com Deus. E o homem não recupera a dignidade se não preencher o vazio produzido pela culpa mediante um justo castigo contra esse mau desejo. Sua natureza é toda pecadora desde o seu sêmen. Natureza, corpo. E por isso perdeu toda a dignidade e do paraíso foi afastado. Por isso a hierarquia do pecado, a descendência do pecado, né?
Para recuperar esse poder, se examina isso sutilmente. Não se consegue por caminho algum sem passar por uma dessas duas vias, ou pela misericórdia dada por cortesia divina, ou pelo homem reparando seus erros por si mesmo. Mas só que o homem não poderia reparar os seus erros por si mesmo, porque já não teria a natureza santa e pura. Ok? O homem jamais poderia, dar os seus limites, separar seus pecados pela impossibilidade de humilhar-se na mesma medida de sua desobediência. Essa é a razão de esta porta estar fechada ao homem. Então convinha a Deus apresentar os caminhos da reparação dos pecados do homem, seja com a misericórdia, seja com a justiça, ou ambas. Mas porque a obra é mais agradável àquele que a opera, quanto mais ele demonstra sua generosidade, a qual vem a bondade divina que deixa sua marca no mundo todo. Ele procede pelas duas vias, compadecendo-se do pecado humano. Nunca houve processo tão elevado e magnífico como que esse que Deus ofereceu-se a si mesmo aos homens para redimirem-se de seus pecados. Muito maior se eles o absolvessem por sua misericórdia apenas. E as demais formas seriam insuficientemente injustas se o Filho de Deus não fosse humilhado e encarnasse. Os anjos, irmão, e a região pura na qual te encontras, pode-se dizer que são criados, e isso é verdade, por Deus. Mas os elementos que mencionastes e as coisas feitas deles são informados pelo princípio criador. A matéria que os constitui foi criada diretamente por Deus, assim como o princípio informativo desses céus que giram em torno delas. A alma dos animais e das plantas de compleição potenciada é dada pelos raios e movimentos das luzes divinas, mas a tua alma é infundida diretamente pela sua benignidade que a faz enamorar-se de si e, desse modo, desejar ardentemente o seu Criador. Então podes concluir que, sobre tua ressurreição, que tanto Adão quanto Eva foram criados por Deus e, consequentemente, seus corpos. É isso que Beatriz fala nesse canto, ok? Aqui, então, mais uma chave de leitura. O que Deus está querendo dizer? O que Beatriz está querendo dizer aqui? Que quando Deus criou a natureza, a criação, ele ordenou, faça-se a luz, faça-se a terra, mova-se os céus e as águas, e cresçam, né, e germinem, cresçam todo tipo de relva, e os animais, etc. E povoe a terra, né, nesse sentido. Então, ele ordenou, a partir de um princípio, ela fala, né? De uma força divina direta de Deus, mas como um princípio, como uma ordem, a palavra de Deus. Mas o que ela está querendo dizer? Que o homem, ela falou que tudo que Deus criou diretamente é eterno, porque o homem, ele tocou no homem, pegou-se da lama, do barro e formou o homem, pegou da costela e formou a mulher. Então o toque de Deus, e que ela fala que o toque dele está registrado em nós. Então, é nesse sentido que ela está falando aqui também. Beatriz começa explicando sobre a justiça por trás da punição, como a gente pôde ver. A punição de Cristo e a vingança subsequente da destruição de Jerusalém. Ela argumenta que a punição foi justa se considerada em relação à natureza assumida por Cristo, ou seja, a humanidade. Mas a injúria cometida contra ele foi ainda maior. Em seguida, Beatriz responde à pergunta de Dante sobre porque Deus escolheu redimir a humanidade de maneira que o fez. Ela destaca a bondade divina, que rejeita o rancor e a inveja, e explica que Deus criou diretamente coisas eternas e livres, mas o pecado afasta o homem do sumo bem e torna-o diferente a Deus. Assim, o homem precisa preencher o vazio produzido pelo pecado através de um justo castigo ou da misericórdia divina. Beatriz também explica que, abordando a criação dos elementos das coisas formadas por eles, ela distingue que a criação direta de Deus da matéria e dos princípios informativos presentes da humanidade, a alma humana é diferente da alma dos animais e das plantas e infundida diretamente pela bondade divina, despertando um amor pelo Criador. Ou seja, só a alma humana pode amar, verdadeiramente conhecer. Por fim, então, ela conclui que tanto Adão quanto a Eva foram criados por Deus, incluindo seus corpos, e o que tem implicação para a ressurreição e a incorruptibilidade do corpo. Então, o toque de Deus é eterno, né? Em tudo aquilo que Deus toca, por causa do toque de Deus, se torna eterno. O corpo tem essa promessa, então, da ressurreição, né? Então, todos os corpos, apesar de passar pelo sepultamento, eles ressuscitarão, né? Juntamente e se unirão juntamente com sua alma e
adquirirão um corpo glorificado nesse sentido. Por quê? A alma também foi um sopro de Deus em nossas narinas, e o que nos capacitou, nos possibilitou a ser, a partir daí, seres viventes. Então, digamos assim, que o corpo ele passa por uma fase, por um período, mas ele tem a promessa da ressurreição e da união com sua alma novamente e tornar-se, então, um corpo glorificado. Mas a alma, né, que é esse sopro de Deus de vida, essa alma, esse ser espiritual nosso, ele é incorrupto, né? Ele não se deteriora. Então é nesse sentido, a partir do momento que a nossa natureza é carne e espírito, nesse sentido, ok? O corpo, por causa dessa violação, ele vai acabar passando, né, nesse sentido, por esse período de morte, mas vai ter a promessa da ressurreição. E quando ressuscitar, voltará então aquela união e aquele corpo em matéria como se fosse do primeiro homem de Adão. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi aqui, tá bom? Ou seja, o homem, né, pecando, abusou da sua liberdade e deformou a imagem de Deus que tinha em si. E assim se passa de geração em geração, porque todo então o seu ser está corrompido. Não podia reparar, e é quando ela fala do sêmen, né? Não podia reparar a falta por si mesmo, porque não podia se humilhar tanto quanto foi o primeiro homem, em seu orgulho quanto a sua obediência. Então Deus decidiu perdoar. A Deus convinha então perdoar ou punir, mas Deus, que é infinita sabedoria, ele perdoou e puniu ao mesmo tempo, porque como eu sempre falo, Deus ele não dá ponto sem nó, né? Ele não dá laço sem nó, né? Ele não dá ponto sem nó. Então ele amarra tudo. Então Deus perdoou e puniu ao mesmo tempo. E puniu a humanidade com Jesus Cristo, mas que essa mesma humanidade renasce, ressuscita, né? E nele se faz novamente livre. A morte de Jesus Cristo deu satisfação a Deus porque reparava a ofensa de Adão, e deu satisfação aos judeus pela raiva deles contra Jesus. A terra ficou espavorida pela crucificação de Deus, e o céu ficou alegre porque se abria novamente à humanidade. É isso que ela tenta dizer ali naquele trecho da satisfação do homem e de Deus. Ok? Então, gente, é tudo isso que Beatriz vem explicar aqui, que nada mais é que Dante explicando tudo isso. Todos esses temas, ok? Referente à vingança, a punição e a vingança, a redenção e o pecado humano e a corrupção da matéria e a incorruptibilidade do ser humano, ok? Então, é nesse sentido. Em Jesus Cristo, todos nós somos novas criaturas. Em Jesus Cristo nos foi aberto o céu que nos tinha perdido por pecado, foi nos dado por graça, pela graça de Jesus, que nada mais é que um ato do amor divino, de entrega, de oferta à humanidade. E nada mais justo do que nós, seres humanos, nos oferecermos também a Deus inteiramente e decidir viver como Cristo, para que a gente alcance, então, o máximo de semelhança com Ele, que é realmente a restituição da imagem e semelhança perfeita de Deus. Então, é mais ou menos essa forma de nós alcançarmos o céu novamente de uma forma plena, né? Então, aqui ela explica todo esse mistério dessa criação do homem e de toda a humanidade e de todo o mundo, e o porquê que o pecado vem desvirtuar tudo isso. Ok? E como que a gente pode, de alguma forma, tentar restaurar e atingir esse grau para que a gente alcance essa união com Ele novamente, que é através do próprio Senhor Jesus, de Cristo, né? O Santo dos Santos, o Filho de Deus, dado em oferta e misericórdia e amor à humanidade, para que a gente para que nós pudéssemos, então, nos restituir à imagem e semelhança perfeita de Deus, que é a santidade, que é a beatitude. Ok? É tudo isso aqui que eu venho trazer. Espero que você tenha gostado. Isso daqui é tudo anotações que eu trago para vocês dos estudos que eu fiz. Como eu disse para você, é complexo, mas é uma forma talvez de te dar uma chave de leitura, de esclarecer algumas coisas para que você possa entender melhor da obra, ok? Deus abençoe você. Eu fico por aqui e até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo, tchau. Obrigada, gente, pela ajuda, pela força e pelo incentivo nesse trabalho. Até mais.
Beijo, tchau.